Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a Salu, o seu podcast semanal que fala sobre autogestão de saúde criativa, autocuidado, autoestima. Nessa temporada agora no H2 Podcast Studio, trazendo convidadas, mulheres incríveis que trabalham com saúde e dedicam seu saber a cuidar de outras mulheres. A minha convidada de hoje, ela traz um olhar acolhedor para uma fase bem desafiadora da vida, a nossa adolescência. Ela fala sobre sexo da forma mais técnica, mas ela também fala da forma mais informal, para desconstruir alguns tabus com essa turminha. Faz roda de conversa, tem e-book sobre sexualidade na adolescência, mas tem um olhar amplo de saúde da mulher em todas as idades. Ivana Fernandes, seja muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado esse convite. Eu é que agradeço, né? Que nem você falou, estamos fechando a temporada. Você fechando com chave de ouro. 2023, obrigada. Muito obrigada. Se apresente, Ivana. Conta pra gente um pouquinho quem você é. Bom, eu sou Ivana Fernandes Souza, né? Eu moro em Florianópolis. Eu digo que eu tenho 2 temporadas em Florianópolis. Tive uma primeira em 86, quando eu vim para fazer a faculdade. Uhum. E depois, um segundo momento que eu voltei para Florianópolis em 2001, já formada já com a especialização, a minha especialização, né? Voltei para cá. Mas eu sou de Tubarão, que é uma cidade 2 horas daqui, Sim. né? Então, vim em 86 para fazer o cursinho pré-vestibular, com 16 anos, na adolescência, sem a família. Uhum. E iniciei a faculdade no curso de psicologia. Olha. E daí, no segundo semestre da psicologia, eu comecei a ter aula de anatomia, que na psicologia tem. Uhum. E eu comecei a olhar e falar, eu acho que eu gosto disso, né? Eu não pensava em ser médica antes. Gente. Né? Eu sempre gostei de escutar as pessoas, eu tinha essa coisa assim, de ajudar as pessoas, né? Então, fui para psicologia. Claro. E daí, quando eu vi, assim, não, eu sou muito prática. Eu percebi, assim, não, eu sou muito prática para ficar só no mundo da teoria, né? Que seria a psicologia. E daí, então, eu tentei vestibular para medicina. Ah, você foi fazer outro vestibular? E eu lembro, isso é até uma história engraçada, porque como eu trabalho com adolescente, eu acho que isso tem a ver com contar. Eu tinha 16 anos, eu tinha um primeiro namorado. E eu estava fazendo a faculdade, cheguei em casa num almoço e falei, olha, pai, eu tenho uma coisa para falar para vocês. E até hoje a minha mãe lembra disso e fala que ela gelou, que ela falou, pronto, tá grávida. Tá grávida. Né? Sim, a maior preocupação sempre é essa. E eu, não, pai, aqui eu tô pensando em mudar de curso, estava pensando, acho que eu quero fazer mesmo medicina. Será que o pai paga o cursinho para mim de novo? E a mãe, ai, que alívio, né? Então é interessante porque todo pai e mãe de adolescente tem essa preocupação, né, da gravidez na adolescência. Sim. Né? Então, e daí então eu fiz o vestibular, passei, fiz a faculdade aqui em Florianópolis, um curso de medicina, e eu queria fazer uma residência médica, mas numa cidade maior, né? Mas que não fosse o Rio, São Paulo, porque eu achava demais, assim. Tá. Achava que era muita loucura. Grande demais. E daí, então, Belo Horizonte. Oh, né? que legal. Daí eu fui para Belo Horizonte, fiz as provas lá, passei. E no fim, eu acabei ficando 6 anos e meio em Belo Horizonte. Eu fui só para ficar 2 anos, que era o tempo da residência. Mas é interessante, né? A vida vai abrindo caminhos, assim, né? E daí eu sei que eu formei os 2 anos da residência e tinha uma biblioteca pública, porque na época assim, o computador estava começando, né? Eu estudava muito na biblioteca. E eu estava na biblioteca e eu pensando, né? Nossa, eu queria tanto fazer um curso na área de adolescência. E saí com aquele... E quando eu estou saindo, eu vi um cartaz, né? Curso de especialização em medicina do adolescente. Gente, na sua frente. Juro. Assim, saindo, né, no corredor, eu falei, nossa, na hora já anotei o telefone e tal. Era um curso pela Faculdade de Ciências Médicas lá, né? Que é um lugar bem legal de referência. E telefonei, não, tem o curso e tal. E eu fiz daí 1 ano de formação em adolescência, né? Era uma formação geral.
que incluía atendimento de meninos. Era um grupo multiprofissional maravilhoso. Tinha fonoaudióloga, psicóloga, psiquiatra, pediatra. Então, eu aprendi muita coisa, né? Um pessoal de ponta, de Minas, né? E depois dali, no hospital onde eu fiz a residência médica, eu comecei a dar plantão e eu perguntei, olha, vocês não gostariam que eu montasse um serviço de ginecologia infanto-puberal aqui? Né? Um ambulatório, né? Daí, claro, né? Não tinha ninguém que fazia. Não tinha ninguém, claro. E eu comecei meio que assim, com aquela formação que foi a minha base, mas era 1 ano só, né? E eu fui estudando, fui meio autodidata, porque eu já tenho 30 anos de formado e na época muito poucos serviços trabalhavam com essa área, né? E ali eu montei um serviço que ficou um ambulatório de infanto-puberal, daí trabalhei 6 anos e meio em Belo Horizonte. Público, serviço legal. Público, né? Trabalhei em postos de saúde, fazia grupo já de adolescentes em postos de saúde, tinha grupo de adolescentes grávidas, né? E eu sei que em 2001, meu marido, na época, que era mineiro, né? Falou que queria vir morar em Florianópolis. E eu falei, puxa, mas eu vim para Belo Horizonte para ficar 2 anos e voltar. Eu acho que é a minha oportunidade, Sim. né? Meu gancho para sair daqui. Gancho. E eu sei que em 30 dias eu abandonei trabalhos que eu tinha, né? Hospital, concurso público que eu já tinha feito. Meu Deus! E vim para Florianópolis, guinada total. Mas me conta uma coisa, é porque na medicina você foi lá fazer residência em gineco, em ginecologia, né? obstetrícia. E atende todo tipo de público. Assim, onde despertou esse olhar para o adolescente? Por que o adolescente? Quando eu escolhi... A gente faz 6 anos do curso de medicina, né? E daí você escolhe a especialização que você vai seguir. E eu tinha muita dúvida que eu adorava as 2 áreas. Ginecologia e a pediatria. E eu lembro que no dia de marcar lá o xizinho na opção, eu fiquei, meu Deus, mas é 50% gineco, 50% pediatria. E agora é gineco. Assim, no impulso, botei gineco, né? E passei e adorei. E só que daí, no fim, hoje eu faço tudo que eu queria. Eu trabalho com mulheres, com crianças e com adolescentes. Então, eu já tinha, assim, um gosto, né, pela ginecologia e pela pediatria durante a minha formação, né? Então, é tão interessante como a vida né, vai abrindo os caminhos. Assim. E se fosse só pediatria, né, o paciente ali da pediatria começa a ir embora do consultório do pediatra 15 anos. 15 anos, né? Você não ia acompanhar essa jornadona aí, né? Não. Gente, que demais. Só que hoje, olhando, depois de muito tempo, eu me perguntava, mas por que eu escolhi ginecologia? Por que eu escolhi ginecologia, né? E eu entendi que eu tinha uma grande vontade de cuidar das mulheres, né? Isso tem a ver com a minha história de vida pessoal, cuidado com a minha mãe, né? E dali eu acho que eu comecei assim, quero cuidar das mulheres. Né? Que lindo, que lindo. Assim. E nesse trato, assim, né? Mulheres e essa adolescente, essa menina que está formando, né, essa vida. O que difere ali dessa conversa, desse trato? Na verdade, eu falo assim, né, eu atendo mulheres em todas as fases da vida, né? Da infância até eu tenho pacientes de 93 anos, né? Mas o meu público maior é adolescente, né? Eu acho que são... Eu vejo a vida passar na minha frente. Eu tenho esse privilégio. Né? Então, eu vejo... Às vezes, a menina vem para mim antes da primeira menstruação. Dali a pouco, ela já menstruou. Daí, tem as questões relacionadas a essa etapa. Daí, essa mesma mulher, eu vejo ela com os primeiros namoros, o início na sexualidade. Passa mais alguns anos, ela entrou na faculdade. Daqui a pouco, ela vem, eu vou casar. Depois ela me conta, eu vou engravidar. Depois ela vem com filho. Daqui a pouco eu tô vendo ela, porque eu tenho 30 anos, né? Então, eu consigo ver isso, né? Gente, que lindo. Passou um filme na minha cabeça. Vejo elas, né, entrando na menopausa. Toda a crise, né? Que tem também. Porque a gente tá sempre em crise, né? A segunda adolescência. É a crise de abandonar a infância. É a crise de entrar na adolescência. É a crise da maturidade, da senilidade. É assim, são etapas, né?
E então isso é muito legal, né? E me permite também um autoconhecimento grande, né? Quando eu olho para elas, eu olho a mim, né? E é muito interessante. A medicina é maravilhosa, né? Porque é muito generosa, eu acho, assim, na minha vida, né? Me dá até uma emoção, assim, porque muitas vezes a gente, né, lógico, antes de ser médica, eu sou um ser humano que tenho a minha família, problemas pessoais e como todo mundo, né? Então, muitas vezes eu vou para o consultório, às vezes, com uma questão que está acontecendo comigo. E, de repente, aquela pessoa que chega ali na minha frente, ela me conta algo da vida dela que ressoa aqui totalmente numa situação que eu estou passando e ela acha que eu a estou ajudando, mas ela está me ajudando, né? Então, é uma troca. Eu a escuto, porque a escuta é terapêutica, né? A pessoa precisa pôr para fora. Às vezes, só de pôr para fora, ela já sai mais leve. E eu estou ali trabalhando internamente, né? Às vezes, uma situação muito similar e aprendendo com aquela história, que né? Demais. Então, é muito, muito bom, né? Que demais. E essa primeira conversa no consultório com o adolescente, quais são os principais assuntos? Assim, é higiene íntima, é sexualidade, é contraceptivo, é espinha, né? Tudo isso junto. É que depende da época que ela vai, né? Antigamente, as mulheres iam no ginecologista para ganhar neném. Né? Na época da minha mãe, era para fazer o parto. Não tinha isso, consulta ginecológica. Pré-natal, poucas faziam. Minha mãe conta, pré-natal, acho que foi 2 vezes no médico e depois já foi para o parto, né? Só que isso vai mudando gradativamente, como tudo na vida, né? E hoje as mães já começam a levar as meninas antes mesmo da primeira menstruação. Então, quando está, né, aparecendo as características sexuais secundárias, mama, pelo, né? Então, eu acho ótimo, porque a ginecologista é a médica que vai seguir a pessoa pela vida toda. E, às vezes, vai até ser a clínica geral, né, da mulher. Vai até sair um pouco da área da ginecologia, né? Porque chega uma época que a gente começa a pesquisar outras doenças e fazer os encaminhamentos necessários, né? Então, ali, a menina já tem a oportunidade do vínculo, né? Ela vai perdendo o medo, ela já vai vendo que aquela consulta não é um bicho de 7 cabeças, né? E algumas têm alguma vergonha, mas vão perdendo. Então, assim, é lógico, a gente tem que acolher, né? Muito carinho, paciência, né? E depois, voltam depois que tiveram a primeira menstruação. Então, são outras questões. Naquele primeiro momento, as mudanças do corpo, e daí eu preciso explicar o que vai acontecer agora, qual é o próximo passo, mostro desenhos, né? O que está te dando dúvida? Você tem alguma angústia? Tem alguma coisa no seu corpo que você está achando que está diferente, né? E às vezes elas falam, não, a minha mama direita cresceu mais, a outra não, é normal. Acontece. Depois vai ficar igual, né? Ou eu não tenho mama, minha amiga já tem, é normal. Também eu sei que, né, que um dia vai menstruar, eu vou menstruar já, né? Então, eu acho que existe uma ansiedade nessa menina, né? E é uma oportunidade da gente explicar, mostrar como que funciona e explicar o próximo passo também para que não seja assustador, né? Depois da menstruação, daí já tem outras questões, né? Os cuidados de higiene que muda, né? Os tipos de absorvente, como é que eu uso. As espinhas. O cuidado com a acne, né? Com os pelos, o que é que eu faço? Tiro tudo, tiro uma parte. Qual é a melhor forma de tirar, de cuidar, né? Depois vem o interesse, né? Pelos meninos, né? Ou pelas meninas, a sexualidade. Né? Tem uma fase assim que os meninos são chatos, né? Então é uma boa forma da gente perguntar: os teus amigos são legais? Os meninos são chatos, né? Se são chatos, as mães podem ficar preocupadas que ainda não entrou a fase do interesse, né? Que também é motivada por estímulo hormonal. Sim. Né? Então, só que cada um tem um tempo, né? Então, até, Gabi, eu não gosto muito quando as pessoas falam assim, ó. Mas hoje está tudo mudado, né? As meninas estão transando aí adoidado. Não é assim. Né? Eu vejo no consultório meninas, às vezes, de 20 anos, com relacionamento de 2 anos, não tiveram relação sexual ainda. Tá?
É lógico que a gente sabe, né, de pesquisa e tudo, que a maior parte vai ter o início da vida sexual em torno de 15 a 16 anos, né? E tem um estudo grande, né, que é um estudo conduzido pelo IBGE, que ele avaliou adolescentes de escolas públicas e privadas no Brasil, tá? Um N enorme, né? Milhares de jovens estudados. E eles perceberam que em quase 30% dos jovens até 13 anos já iniciaram uma vida sexual. Né? Então, é precoce, né? Muito precoce. Mas não é todo mundo. Não. Então, a gente tem que saber individualizar, não botar tudo no mesmo pacote, porque senão somos nós que vamos massificar, né? Então, respeitar, cada um tem um tempo, né? Eu fui mãe tarde, né? Mas eu tenho alguns amigos que estão com os filhos nessa faixa etária, 13, 14 anos, né? Então, estão aí trazendo esses assuntos, essas descobertas. Mas eu vejo essa diferença. Eu já vejo algumas delas mais interessadas em sexo, claro. em mostrar o seu corpo, em sensualizar. Já vejo outra com um namorado fixo, não quer muita gente na vida, sabe? Porque eu acho que tem a ver com aquela casa também, com aquela cultura, com a forma que vai absorvendo o meio ambiente, né? Que vive, que é criado. Então, eu gosto dessa sua fala de que não dá para massificar, né? Não dá. É muito individual. O ser humano, ele é individual, né? Tudo, desde a resposta a um tratamento, a evolução de uma doença, pode ser X numa pessoa, Y na outra, o comportamento, né? Então, eu não gosto quando a gente põe tudo, né? Existe, é lógico, uma média, né, tal, mas cada pessoa que vai ali, eu não posso atender pensando na média, né? Eu tenho que olhar para aquela pessoa, Sim. né? Então, eu pergunto, né? Como você está nesse momento, né? E as meninas falam, né? Eu nem estou interessada nisso ainda nem beijei, né? Só que assim, tem que perguntar. Sim. Né? E eu sempre dou um plus, eu pergunto, vou perguntando, né? Que se você perguntar só na geral, você já teve algum relacionamento, principalmente se está junto com a mãe. É isso que eu ia perguntar. A mãe está junto, a mãe não está? Existe uma confissão só com você quando a mãe não está? Mas eu vou te falar assim, ó, que com o tempo a gente desenvolve uma percepção. Eu faço determinadas perguntas de propósito na frente da mãe, tá? Você já tem namorado, só que é lógico, perguntas genéricas, vamos dizer assim, né? Já tem namorado, você já se interessou por alguém e tal? Porque ali eu vou passando um scanner na mãe, porque eu preciso saber quais são as regras também daquela família, como que a mãe, né, como se posiciona por esses assuntos, né? Exato. E eu estou observando a menina. Então, tem olhares, tem forma de olhar para a mão, de olhar para baixo, de olhar para o lado. A unha. Que ali não precisa nem me dizer, eu já sei a resposta, entende? É lógico, a consulta do adolescente, ela segue uma normatização, né? Que sempre que possível a gente fazer a consulta em 2 tempos, que a gente chama, né? Uma parte junto com a mãe para a gente obter informações de doenças, histórias né, de infância, histórias da família, tá? Saber também o motivo daquela consulta. E um momento só com o adolescente. Né? Legal. Porque como é uma fase que o objetivo da adolescência é criar autonomia, aprender a cuidar de si mesmo, ter responsabilidade, né? Se eu atendo o adolescente só com a mãe, né? A adolescente fica assim, minha mãe já prestou atenção em tudo, às vezes elas ficam até no celular, entende? Então, você oferecer esse momento, primeiro que ela vai ter um espaço para ela. Tem muitas dúvidas, também é uma coisa interessante. As mães falam assim, mas a gente é super amiga, eu sou a melhor amiga dela. Eu sei tudo, né? Ou às vezes a menina também diz, não, minha mãe sabe tudo, tá? Olha, a gente nunca sabe tudo. Né? A menina pode contar que tem namorado, que tem relação sexual, mas às vezes ela tem uma questão de foro íntimo, que eu falo, né? Assim como o adolescente sabe que os pais têm relação sexual. Sim. Mas eles não sabem as questões íntimas. E não devem saber, porque isso é de cada pessoa, né?
Da mesma forma é o adolescente, né? Então, às vezes, a mãe sabe que tem um namorado, tem um relacionamento, né? Tem atividade sexual, a mãe sabe que usa contraceptivo, mas a menina, às vezes, quer perguntar alguma questão mais íntima, né? Determinada situação que aconteceu no sexo e que gerou um sintoma. E precisa criar essa afinidade com o médico, né? Com você que está ali na frente, sem essa mãe, né? É lógico. Porque ela sabe que tem coisas que a mãe não quer que ela pergunte, que ela sabe assuntos que a mãe não está afim de tocar. Né? Então, o fato de ter a liberdade, sem essa mãe aqui do lado, de poder dizer, olha, eu tenho dúvida disso, a minha mãe não gosta muito que eu fale sobre isso, mas eu queria te perguntar. É um espaço, né, de acolhimento. É um espaço, e também assim, eu falo com as mães, a gente faz numa consulta, é um triângulo de forças, eu falo, né? Eu, a mãe e a menina, né? É uma ajuda. Porque a mãe também, ela tem muitas dúvidas. Inúmeras vezes na consulta eu estou dando informações, às vezes coisas simples, anatomia, higiene, né? Nem necessariamente de sexualidade. E a mãe está aprendendo. A mãe fala, nossa, mas isso eu não sabia, nossa, mas isso nunca me mostraram, né? Então, a mãe também tem limites de ajuda. Claro. Né? Para isso serve o profissional que vai orientar, né? Você falou uma coisa que a minha mãe bate muito nessa tecla, eu gosto muito dessa explicação, assim. A gente vê, ao longo da vida, os homens se cuidando menos e as mulheres se cuidando mais. Né? E a gente vê, às vezes, até num casal, às vezes você encontra um casal de idoso na rua, você vê ele muito mais arreado e ela muito mais em cima das pernas, assim. E, tradicionalmente, a gente vai mais atrás, né? Dos autocuidados, das terapias e das atividades físicas, da saúde e da alimentação. E aí, um dia, conversando com a minha mãe, ela disse, eu alego isso à saída do pediatra. Ela disse, quando o meu pré-adolescente, adolescente, já está com vergonha de ir no pediatra, já não quer mais mostrar, né? As partes íntimas. Aí eu digo, olha, vamos então passar esse processo para frente. Ela disse, naturalmente, as mães levam as meninas na ginecologista, é natural. E as ginecologistas, como você falou, viram a clínica geral daquela mulher e acompanham a jornada. Pedem exame de hormônio, pedem exames de uma série de coisas. De diabetes. O check-up anual é com a ginecologista. Isso. Agora, os meninos saem da pediatra e vão pro vídeo. Vão se cuidar quando alguma coisa deu muito errado, aquele corpo fez assim, você tem que se cuidar. E aí esse cara vai atrás. Então minha mãe alega e eu gosto muito desse raciocínio, culturalmente, essa falta de cuidado que o homem não é ensinado a ter por essa saída do pediatra. Então ele não vai para um urologista, ele não vai para um clínico geral, ele não vai para um médico que acompanha ele na jornada. Né? Sim. E tem a questão, lógico, né, que a tua mãe comenta, que é uma questão cultural, e tem uma questão também que o homem, ele se acha, ele é invulnerável. Naturalmente, tem essa coisa, né, de eu sou forte, eu não adoeço, eu não posso lidar com a dor. Eu posso lidar, aliás, né, com a dor sozinho, eu dou conta disso, né, que é alimentado culturalmente e tem uma questão, acho que antropológica também aí, né? E, então, por isso, eu acho interessante, assim, nós mulheres, né, a gente está num looping, né, em tudo, né? E a gente precisa falar mais para os homens. Porque as mulheres, né, quando tem a opção heterossexual, é com eles que elas vão se relacionar. Se confessar, compartilhar suas dores, suas emoções, suas frustrações. Sim, e inclusive na questão da sexualidade, eles estão ficando para trás, né? E as mulheres estão queixosas disso, né? As mulheres reclamam, falam, né, não estou no mesmo nível, né, que ele. E uma parte disso se dá por um desconhecimento também. A mulher atual, ela cresceu muito na parte do conhecimento físico dela. Isso foi um divisor de águas na sexualidade, né? Porque até então não se descobria, não se sabia que existia o clitóris, que o clitóris era importante, né, para a resposta sexual feminina, para o prazer feminino. Isso foi um
uma coisa muito importante que a mulher se apoderou, né, da sexualidade dela. E o homem não está se apoderando disso no mesmo nível que as mulheres, né? Então, assim, nós vamos daqui a pouco sair um pouquinho do tema aí, mas está dentro, né, do tema. Claro. Então, eu falo isso também porque eu faço trabalho de educação em escolas, né, para adolescente, e eu, por saber disso, de propósito, eu falo muitas coisas para os meninos. Porque eu quero que eles estejam à altura dessas meninas. Eu quero que eles sejam satisfatórios para essas meninas que já têm conhecimento, que já estão conhecendo o seu corpo. Do outro, né? Isso, elas estão conhecendo o corpo delas, elas já sabem o que elas querem, né? As mulheres, ao longo aí da sua evolução, do seu crescimento, né? E só que os meninos estão deixando a desejar. Então, e também muito disso por falta de informação. Eles saem lá do pediatra, não tem alguém que segue. As informações que eles têm, que eles compartilham, é sempre se vangloriando e nunca dividindo dificuldades, né? E cuidados sérios, né? Então, com isso, eles deixam de aprender também. Né? Porque Enquanto isso, a menina está lá sentada na frente do ginecologista, ouvindo sobre anatomia, sobre seus prazeres, sobre, né, sua higiene íntima. Ela já está à frente. Lendo. E isso desde muito tempo, desde a época da revista Capricho, que eu nem sei se existe ainda, né? E que ali tinha já conteúdo sobre sexualidade, sobre anatomia. E os meninos estavam vendo imagens na revista Playboy. Entende? Então, foi ficando uma lacuna. E que tem que ser preenchida, a gente tem que falar com os meninos também. Não, né? Não adianta, chegou na adolescência, só falar, você tem que usar preservativo. Os meninos têm um monte de dúvidas na esfera da sexualidade. Imagina, gente. É um outro mundo que se abre. Eu sempre digo, eu tenho um filho menino. Vai uma consulta na ginecologista. O meu filho vai. Uma, quando tiver idade, né? Porque precisa ouvir sobre a anatomia feminina, da boca de uma mulher, ginecologista, o que ele pode observar na outra mulher, o que pode observar, mesmo se ele não opte em namorar uma outra mulher, mas ele precisa olhar para o corpo do outro com respeito. Isso. Né? E conhecer, porque o conhecimento, em qualquer área, né? Eu vejo, às vezes, no consultório, às vezes eu atendo pacientes assim, ó, elas têm mestrado, doutorado, pós-doutorado, e elas não sabem nada nem do corpo delas. A ponto das mulheres, às vezes, me perguntarem fazer uma biópsia de colo uterino e a gente coloca, às vezes, um tampão ou um absorvente interno, né? E elas me perguntam, eu posso fazer xixi com esse absorvente ou com esse tampão? Ou seja, né, não sabem que existe a uretra para a saída da urina, a vagina e o orifício anal. São 3 orifícios na mulher e não 2. Uma vez eu me lembrei, uma vez eu falei isso para um amigo, eu disse, amigo, nós temos 3 buracos. Ele fez assim, 3? Exato, exatamente, né? E outro dia eu botei de provocação no meu Instagram, uma pessoa entrevista na rua os meninos e pergunta sobre isso. Se uma mulher usar absorvente interno, você acha que ela pode fazer xixi? E ninguém acertava. Ótimo! Né? Ninguém acertava, né? Então, assim, isso mostra uma coisa muito básica, né? E é uma fase... E esse desalinhamento de acompanhar essas informações, e eu lembro minha adolescente, que fui vendo essa transformação no meu corpo, e como os meninos não estão antenados nisso, existe um processo de deboche. Então, por exemplo, quando a gente começa a usar o sutiã embaixo da camisa do uniforme, pra gente é um processo, porque a camisa é branca, porque tem a marca ali que você tá com uma coisa de baixo. Para eles é uma coisa engraçada, porque eles passam e puxam a alça do seu sutiã e estoura isso o elástico nas suas costas. Então, não tem esse olhar, né? E começa a ver que a gente pede para sair 1 hora da sala, tá com o bolso do uniforme estufado, porque tá com o absorvente ali escondido para trocar. E sempre tem um lugar de tirar sarro de que tá acontecendo isso.
né? Então, se eles tivessem uma instrução, uma orientação de acompanhamento desse processo, olha, ela está passando por isso, mas você, em contrapartida, está passando por isso. Isso. Né? Isso aí. Uhum. Enquanto as meninas estão crescendo seios e pelos, o menino está crescendo barba, bigode, a voz está oscilando entre fina e grossa, assim, o testículo está crescendo, o pênis está crescendo. Eles têm um monte de dúvidas. E como se fala menos com eles e mais com as mulheres, eles realmente estão ficam atrás. Ficando para trás, né? E você acha que essa geração, né, que tem mais informação na palma da mão, né? A gente citou aí, você citou uma geração anterior que quase nem é o ginecologista, né? Então, porque estar grávida e parir era natural. Sim. Né? Depois nós tivemos uma geração aí que também entrou na sua sexualidade sem conversar com pai e mãe, era muito mais tabu. E a gente tem uma geração agora que está tudo na palma da mão. Então, você dá um Google, quiser perguntar o que é clítoris, tá ali. Né? E a sexualidade bombando também. Você acha que essas informações ajudam esse adolescente ou as dúvidas continuam as mesmas? Ajudam, só que depende da idade que ele acessa. Porque você tem que ter maturidade proporcional para aquele conteúdo que você acessa. Muito bom. Uhum. Entende? Então, às vezes você vai acessar de uma forma distorcida. Né? Indo um pouquinho mais, você vê hoje, às vezes, como o celular está na mão das crianças, né? Você vê, às vezes, meninos de 9, 10 anos assistindo pornografia no celular. Ele não tem a menor capacidade de discernir aquilo ali. E junta o bolinho em cima daquele num celular só escondido embaixo do edredom. A gente está criando uma geração aí com uma sexualidade distorcida. Porque os meninos estão achando... é um outro problema que a gente vivencia hoje do lado dos meninos. É meninos jovens usando medicamentos para ter ereção. Juro, né? Porque eles começam a ver muito cedo aquilo e eles não conseguem discernir que aquilo é uma filmagem, aquilo não retrata a vida real. Né? Aquilo é editado, aqueles filmes são editados, então fica uma pressão de ter uma ereção prolongada, igual o ator do filme pornô. Meu Deus! Isso está levando muitos jovens a usarem e muitos, inclusive, ficar dependentes psicologicamente do uso dos estimulantes de ereção, a ponto de não conseguirem mais ter uma ereção espontânea, porque daí ficam inseguros. Sim, né? Vai para o emocional. Ficam com uma dependência psicológica do uso da medicação. E quando tinha um corpo totalmente normal, que ia fazer tudo normal. Tudo normal. Né? Então, isso é um dos problemas da distorção do conteúdo. Então, o conteúdo, ele tem que ser adequado à faixa etária. Né? É que nesse negocinho da mão, ou pai e mãe põem controle, ou não tem, né? Tem que ter vigilância, né? Os pais e as mães, hoje, eu vejo assim, evoluíram. A gente evoluiu no sentido, assim, de aceitar que os adolescentes têm uma sexualidade antes do casamento. E mais do que isso, que tenham uma sexualidade com mais de um parceiro antes do casamento. Tá. Isso já é aceito socialmente. Só que ficou nisso. Porque os próprios pais, às vezes, porque eu atendo as mães também, as mães têm muitas dúvidas também em relação à sexualidade, entendeu? Que elas não conseguiram tirar lá atrás e que elas não conseguem passar para a filha. Né? Então, por isso que eu falo, no consultório é um triângulo, é uma parceria. Sim. Eu não estou no consultório para estimular a sexualidade de ninguém, mas para levar educação em sexualidade. Eu quero que essa mulher chegue lá na vida adulta falando, eu sei, eu conheço o meu corpo, eu sei, né? A doutora Ivana tirou a minha dúvida, ela me explicou, isso é normal, isso não é normal. Eu adoro quando na consulta elas levam as perguntas, eu falo, olha, na próxima faz uma listinha. Né? Às vezes uma dúvida que é da tua amiga, né? Vai botando na lista para a gente conversar. Porque às vezes na primeira vez elas vão muito assustadas, têm medo que eu vá compartilhar com a mãe, ou não me conhecem e tal, e às vezes não perguntam muito, né? Ou tem vergonha. Então, eu sempre ofereço espaço, assim, eu quero que me tragam as perguntas, porque é perguntando que se aprende. Né? E até ensinar esse lugar da autodescoberta, né?
Porque, como a gente sabe que corpo e sexualidade são tabus em muitos níveis diferentes, né? Aprender a se tocar, aprender a fazer sua higiene é extremamente importante. A gente vê as campanhas de câncer de mama, né? Enquanto você estiver lá se higienizando, observa. Então, se a gente não tem ninguém que diga, você está sentindo uma coisa estranha? Então, se você conhece o seu corpo e diz, gente, eu fiz a minha higiene, senti uma bolinha, senti uma coisa estranha, não é assim, a minha menstruação está diferente, isso não sei o que mudou. A gente precisa desse autoconhecimento com o nosso corpo. Mas a gente só faz ele se a gente tem alguém que ajuda também a gente entender que a gente tem essa obrigação com a gente mesmo, né? E essa questão da higiene, tu vê, é uma coisa extremamente simples, né? Mas no consultório, gente, eu canso de ver mulheres adultas que não sabem fazer a higiene correta. Então, assim, eu faço questão na primeira consulta, na adolescente, examinar justamente para ver como que está o padrão da higiene, se ela está fazendo correto, para explicar como é que tem que lavar a região genital corretamente, né? E às vezes parece assim uma coisa simples, mas é muito importante. Muito. Né? Ela vinha antes se cuidando como criança, só que de repente ela produz mais suor, tem glândulas sudoríparas, tem o pelo, tem a menstruação. Vai ter secreção vaginal às vezes, um corrimento assim, um corrimento assado. A secreção vaginal, que é normal, né? Como é que lida com aquilo, como é que limpa corretamente. Até então, muitas vezes a mãe vinha dando banho, né? De vez em quando a mãe vem dar aquele faxinão, né? Sim. Então, então é importante isso, né? São coisas para não acontecer de chegar lá na vida adulta e mal saber fazer sua própria higiene. Tem mulheres na vida adulta que nem olharam nunca o seu órgão genital. Né? Nunca olhei lá embaixo. Deus me livre, né? Algumas falam, né? É uma parte do corpo, né? Como outra qualquer. Nós estamos no... E uma parte cheia de gânglio, né? Porque eu lembro... eu comecei a dançar muito cedo e profissionalmente aos 13 anos. Então, com 13 anos, eu fazia 8 horas de prática física. Ou seja, eu ficava com um colã, na época de lycra. Hoje fala colas para body. Mas eu era um colã de lycra. E muito tempo suada. Então, toda a minha região íntima ficava molhada praticamente 8 horas. E, obviamente, eu comecei a ter complicação. E uma das coisas que eu tinha eram bolinhas. E foi aonde eu comecei. Minha mãe me levou no ginecologista. Ela disse, não, peraí. Você precisa mudar a forma com que você usa essa roupa para ensaiar. Então, fez 2, 3 aulas, está muito molhado, você vai ter que trocar de roupa. Né? Vai se higienizar, vai se secar, vai trocar de roupa. Então, eu fui aprendendo isso porque eu já tinha, de alguma forma, ali um ofício. Mas, a partir daí, é que eu fui observando. Olha, tá mais seco, tá mais úmido, tô mais saudável. Não coçou mais, não saiu mais corrimento. Isso melhorou realmente, eu tirei isso. Tira o tal do carefree, gente. Que é um vilão, porque cria um monte de química ali dentro também, que pode trazer um monte de coisa ruim, né? Mas tu sabes, o carefree, tem muita gente que fala mal dele. Mas existe, nós estamos falando o nome de marca, né? Absorvente diário. Diário, tá. Eu fui num congresso uma vez em São Paulo e que tem um grupo que pesquisou o uso do absorvente diário, tá? Ele pegou um grupo que não usava, um grupo de mulheres que não usava e um grupo de mulheres que usava. O absorvente respirável, porque existe 2 tipos de absorvente pequeno diário. Existe um que é o respirável, que foi fabricado para secreção vaginal. E existe um que é para aquele início ou final de fluxo menstrual, que é um que tem um plásticozinho embaixo. E o respirável não tem, todas as camadinhas são de algodão. E esses 2 grupos, né, avaliados, não aumentou a incidência de infecção, não aumentou a incidência de candidíase, né? Então, eu achei muito interessante essa informação, porque, assim, precisa saber que tem os 2 tipos, né? E na adolescência, tem meninas que têm muito muco mesmo, né? E que, às vezes, fica desagradável, porque molha a roupa íntima, né? Então, às vezes, é possível lançar mão do respirável. Já fica a dica. Fica a dica aí. Fica a dica. Porque realmente tem essa ideia que você falou, Gabi, de não usar todo dia. Mas tem que saber qual usar, né? E tem esse que é para a secreção, né? A orientação é tudo. Ivana, tem um assunto que eu gosto muito de conversar aqui, que eu chamo de assunto polêmico, que no fim a gente está falando disso o tempo todo, que é maternidade. Né? Você sempre teve desejo de ser mãe? Como foi? Como é esse assunto para você? Não, eu nunca tive desejo de ser mãe. E a minha maternidade aconteceu de uma forma
bem diferente. Quando eu voltei para Florianópolis, em 2001, eu conheci por acaso o meu filho, porque eu sou mãe de conexão. Eu falo nem é de coração, porque é de conexão, porque foi um encontro assim de uma conexão muito forte, né? Eu dava plantão na maternidade Carlos Correia. E num domingo de chuva torrencial em Florianópolis. Torrencial. Não tinha ninguém no plantão, né? Não tinha nem paciente para atender, de tanta chuva. E eu lembro que eu fui até a enfermaria, não sei porquê. E quando eu cheguei na enfermaria, tinha um garoto que foi tomar uma injeção. E é totalmente atípico, porque é uma maternidade, né? E quando ele saiu, me chamou muito a atenção o olhar daquele menino, né? E toda a situação. E quando ele saiu, eu perguntei, por que esse menino está fazendo aqui, né? Que ele veio tomar injeção. E ele estava com uma otite e como estava chovendo muito, a cuidadora, né, do abrigo que ele vivia não podia levar na farmácia, então foi ali e pediu para que fizessem a injeção nele. E só que eu fui para casa com aquele menino na minha cabeça. E eu me conectei, dali eu não consegui. Uma semana depois eu fui lá no abrigo. E se eu quero conhecer aquele menino, eu não sabia nem o nome, nem nada dele. E ali eu fui criando uma relação de vínculo, né, com o meu filho. E eu adotei, né, meu filho tinha 4 anos e hoje ele tem 26, né? E é uma história, né, de conexão mesmo, né? Então, bem bacana, assim, né? Ele conhece toda a história dele e tudo, né? Desde sempre. E eu lembro que eu usava métodos contraceptivos e na época eu usava um método contraceptivo, só para fechar isso, que é um adesivo que cola na pele, né? É um método anticoncepcional que existe até hoje. Sim. E eu lembro uma vez, ele me viu trocando de roupa, ele perguntou, mamãe, o que é esse band-aid que você usa? Daí eu falei, é para evitar neném, né? Eu aproveitei o gancho e expliquei que a gente tinha que ter se encontrado, porque como eu usava sempre métodos contraceptivos, Deus tinha que achar um jeito da gente se encontrar, né? E daí o jeito foi daquela forma ali na maternidade. Que lindo, que lindo. Obrigada por compartilhar. Eu acho tão sensacional, assim, maternidades diferentes e possíveis, né? Diferentes. E é meu único filho e eu nunca tive desejo de ser mãe biológica. Né? Eu acho que isso é diferente porque hoje já tem mais mulheres que adotam o cachorro e o gatinho, não querem ser mãe por opção. Mas na minha geração isso não era tão comum. As mulheres tinham muito esse desejo da maternidade. Eu nunca quis, eu sempre fui muito da profissão, né? Mas a maternidade chegou para mim, eu tinha que chegar, então realmente veio por outro caminho, né? E hoje eu sou mãe. Que linda. E a mãe Ivana ajuda a mãe médica? A Ivana médica? A mãe Ivana, sim. A maternidade é um aprendizado, né? O meu maior desafio até então tinha sido a medicina. Depois foi o casamento. Daí eu falei, não, esse é o topo. E depois o topo mesmo é a maternidade, né? Que daí é o desafio maior, é um grande aprendizado de vida, né? Porque o filho, a gente pensa como pais que veio para ajudar os filhos, mas eu acho que é ao contrário, os filhos vêm para nos ajudar, né? Porque o tempo todo eles estão fazendo a gente olhar para a gente, quem eu sou, por que eu ajo assim, como eu tenho que melhorar, né? Então, só tenho a agradecer ao meu filho, porque é um aprendizado imenso, assim, né? Eles colocam a gente em movimento o tempo todo, né? Para se transformar o tempo todo, né? E aí a gente vê, tá faltando... Epa, peraí, tem que me mover, né? Tem que me colocar, assim. O objetivo da maternidade, para mim, não é cuidar, é aprender. Né? Eu acho que é o principal. Que lindo. O cuidar, ele vem junto no pacote, porque cria daí amor e daí vai, né? Mas é aprender, né? Que lindo.
Ivana, a gente está chegando no final, ficaria horas aqui a gente conversando. Eu tenho algumas perguntas de bate-bola, assim, que fazem parte do meu raciocínio aqui do Salu. O que é saúde para você? Saúde, bem-estar físico, mental, espiritual, sexual, tudo. É o combo, né? Esse é saúde. O que te move? Desejo de conhecimento. Ai, que gostoso. E o que é o futuro? Futuro, aprender. Aprender. Uma vida é pouco. Pessoas ávidas por conhecimento, adoro. Gente, você tá muito obrigada. Uma honra encerrar essa temporada com você. É um assunto que eu acho super potente, super necessário, cada vez ganhar mais camadas e mais possibilidades de espaço para a gente comunicar isso. Agradecer o H2 Podcast Studio, que acolheu a gente aqui nessa segunda temporada do Salu, recebendo essas mulheres incríveis. A gente vai preparar agora uma próxima temporada. Então, você que está ouvindo a gente, curte, comenta, compartilha, assiste os outros episódios e também dá sugestão de quem você quer ver aqui na próxima jornada que a gente tiver aqui do Salu. Muito obrigada, H2 Podcast Studio. Obrigada a você que está aí assistindo todo esse material. Ivana, muito obrigada mais uma vez. E a gente fica até a próxima temporada.